prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Terceiro capítulo do segundo livro do profeta Samuel. Durou muito tempo a guerra entre aqueles que apoiavam a família de Saul e aqueles que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e estabelecido, e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Ragite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Abner, homem sóbrio, lúcido e sensato. Enquanto continuava a luta entre aqueles que apoiavam a família de Saul e aqueles que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente e família de Saul. Abner era homem sensato, muito inteligente. Preferia fazer acordos a praticar a matança. Se tivesse a possibilidade de se fazer um acordo, ele com certeza abria mão de empreender a matança. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse bem assim: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que eu passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido muito fiel à causa de Saul. Desde o começo tenho sido fiel à família de Saul. Desde o começo tenho sido muito fiel à causa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. Se você ainda tem algum poder, agradeça a mim. No entanto, hoje você passou de todos os limites. Hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. Isso é uma intriga. Isso é fruto de fofocas. Não percebeu ainda? Estão tentando jogar o seu poder contra mim. E eu logo que sou seu servo, seu súdito, seu soldado. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha muito medo de Abner, por isso não disse nada, nem esboçou reação. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Davi, quem vai governar esta terra? Vamos conversar. Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Vamos conversar. É melhor do que ficarmos matando um ao outro e o ódio tomar conta das tribos. Vamos conversar, Davi. Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Não aguento mais esse pessoal de Saul. A gente de Saul é gente fofoqueira, faladora, espiã e fazedora de intriga. Não dá para mim." Davi respondeu: "Muito bem,
eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Ela é minha mulher. Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de me casar com ela. É meu direito. Quero ela comigo. É minha. 3.000 anos para trás, para lá de 3.000 anos para trás, outra sociedade, outra cultura. O patriarcalismo em estado absoluto. A mulher tinha nenhum poder face ao poderio absoluto do homem e do homem com poder. Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar-me com ela. Capei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de me casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laías. Paltiel seguiu-a chorando por todo o caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse bem assim: há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Deus deu essa oportunidade. Deus oportunizou este momento. Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Essa é a oportunidade. Eis a oportunidade dada por Deus. Não podemos perdê-la. Lembrem que o Senhor Deus disse bem assim: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. O homem era homem de acordos e de relações pacíficas, de palavra, fazendo a correria para manter a paz e para que o ódio não se esgarçasse entre as tribos. Oportunidade de ouro. É hora de agir. Oportunidade de ouro. Deus nos oportunizou este momento. Vamos aproveitá-lo ao máximo e estabelecermos a paz entre nós, porque os inimigos externos são muitos. É isso. Este era o sentido da fala de Abner. Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Eu sei disso. Sempre ouvi essa conversa entre o povo. Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse bem assim: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi. E este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi bem assim: eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei.
teremos paz entre nós. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro com o poder unificado e estabelecido e em paz, porque ao nosso redor no estrangeiro só temos inimigos. Abner, um verdadeiro diplomata. Para lá de 3.000 anos para trás, e temos aqui germes das relações internacionais. Abner, o diplomata, aquele que prefere a paz à guerra. É melhor fazermos acordos do que praticarmos a matança e esgarçarmos o ódio entre nós que somos irmãos e vivemos em organização econômica tribal. Organização étnico-econômico-social tribal. Dependemos uns dos outros, somos interdependentes. Que negócio é esse? Se guerrearmos entre nós, nos mataremos e definharemos enquanto povo, enquanto nação. Abner, um verdadeiro diplomata. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Dois homens inteligentes conversando, Davi e Abner. Rei Davi e o diplomata Abner. No tempo do mundo antigo, tempo da economia da guerra, calcada no regime de sociabilidade do escravismo antigo, vemos dois homens sofisticados conversando, Davi e Abner, um rei querendo estabelecer o seu poder e fazer cumprir a ordem divina, e Abner, um guerreiro diplomata. Só que os homens bons se vão. Abner é assassinado. Próximo tópico. Versículo 22 do capítulo 3º do segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3º, versículo 22. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Davi já havia despedido Abner. Após uma conversa longa, conversa sábia, conversa inteligente, estabelecimento de relações internacionais, por assim dizer, pacíficas. Quando Joabe chegou com os seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora e em paz. Então Joabe foi falar com o rei e disse bem assim: "O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor o recebeu e deixou que ele fosse embora sem mais ou menos? Que negócio é esse? Ele é um espião. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os nossos pontos vulneráveis e todos os lugares aonde o Senhor vai. E veio para saber tudo o que acontece aqui. Que negócio é esse? Que negócio é esse, rei?" O Senhor está se vulnerabilizando e vulnerabilizando as nossas defesas. Abner veio aqui para enganá-lo. Ele é espião. Ele veio aqui para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo o que o Senhor faz. E o Senhor sabe muito bem disso, porque o Senhor é um ótimo e excelente guerreiro. O Senhor é um estadista. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom,
Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Verdadeiro traíra esse Joabe, homem de impulso assassino. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse bem assim: vejam só, um homem violento, para fazer vingança particular, jogou no lixo todo um acordo construído entre Davi e Abner. Meu Deus do céu! Violências só trazem prejuízos. Quando soube disso, do que Joabe havia feito, Davi disse bem assim: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Minhas mãos estão limpas. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Assim, Joabe e o seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então, Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner, e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta lamentação para Abner: por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos, traiçoeiramente, vítima de traição e de trairagem. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner e que Joabe havia empreendido vingança particular e jogado fora um acordo pacífico que estava sendo costurado muito dificultosamente. Acordo de relações internacionais, por assim dizer. Havia dois poderes estabelecidos, os de Davi e os de Saul. Poderes estabelecidos. E Davi disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Isbosete é assassinado. Capítulo 4 do segundo livro do profeta Samuel.
Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baana e Recabe, e eram filhos de Rimon, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baaná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado e o mataram. Então, cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram bem assim: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, vingou o rei de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziquilag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete, e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel. Estamos navegando bem, graças a Deus. E é bom que nos hidratemos. O estabelecimento definitivo com a glória de Deus. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Vamos lá.
Unificação do poder. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Insight bem legal. A conversa com Abner foi providencial para que Davi conhecesse muitas coisas que ele deveria conhecer como governante. Abner era um homem sábio, inteligente e conselheiro. Aqui podemos perceber Davi implementando o acordo de Abner. Podemos imaginar assim e utilizemos nossas capacidades criativas e imaginativas para tal. É um exercício linguístico. Viva a expansão da capacidade de leituramento. É um leituramento, é um diálogo com o texto. Que lindo, que maravilha! Vale a releitura. Davi, muito bem aconselhado por Abner, um verdadeiro diplomata. Davi é consagrado rei de Israel e de Judá. Vamos lá, tá bonito, amém. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram bem assim: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram bem assim: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Os jebuseus fizeram pouco caso de Davi. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram bem assim: Vejam só o deboche. Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados
que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e chamou de cidade de Davi. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até ao palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. O poder de Davi já tem o reconhecimento internacional. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. O rei Hirão pensou bem assim: já vou mandar a minha diplomacia até Davi para estabelecermos relações comerciais permanentes. O reinado de Davi será um reinado próspero, em que a justiça imperará e a economia se desenvolverá. Hirão, muito inteligente, mandou logo os seus representantes embaixadores diplomatas até Davi. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. Já vemos aqui a construção de uma obra pública, a construção do palácio, em que o rei governará e morará. Uma obra pública de dimensão gigantesca que emprega muita gente, a construção de um palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi, uma obra pública que empregou muitos hebreus. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o reino progredir e se desenvolver economicamente. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá, Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou ao Senhor Deus bem assim: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Davi sempre consultava a Deus. Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória, Senhor Deus? Vá, disse Deus. Vá, disse o Senhor. Eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Então
Davi, garantido por Deus, foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali, os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então, os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gézer. Capítulo 6. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. Prosseguindo. Capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos, se alegravam muito, faziam festas em louvor e honra a Deus. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da Arca da Aliança. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse bem assim: e agora, como é que poderei eu levar comigo a Arca da Aliança? Minhas mãos são manchadas de sangue. Assim, Deus resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom e sua família grandemente. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. O rei Davi soube que, por causa da Arca da Aliança, o Senhor Deus havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos,
Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor a Deus, o Senhor. Então, sentiu por ele um profundo desprezo. É um palhaço, está fazendo suas macaquices, esse palhaço. Mical sentiu profundo desprezo por Davi. E Davi festejando e se alegrando diante de Deus. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor a Deus, o Senhor. Então, sentiu por Davi um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então, ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Mical despreza Davi. É um palhaço que está fazendo macaquices. E todo o procedimento litúrgico e religioso acontecendo. Os homens, juntamente com Davi, os sacerdotes e o rei Davi, levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela, com muito cuidado e com muito carinho. Então, Davi ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois, deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse bem assim: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Que belo papelão você fez, Davi. Parecia um sem vergonha, um desavergonhado, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Que papel patético, Davi. Davi respondeu bem assim: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes. E me fez o líder de todo Israel, o povo de Deus. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Capítulo 7. A mensagem de Natã para Davi. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, estabeleceu a paz no reino de Israel, unificado. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino,
e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu bem assim: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso dos Iavé, Jeová, está com você. Você é o ungido, Davi. Você é soberano ungido rei de Israel. O poder foi unificado. Agora as tribos estão pacificadas. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte a ele: Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, desde o Egito antigo até ao dia de hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Eu não habito templos. Não habito construções construídas por humanos. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão e motivo eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do campo, do trabalho de cuidar de ovelhas, para que governasse o meu povo, o povo de Israel. Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas no campo, para que você governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e, conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo, para o povo de Israel, e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E, quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele, até mais forte do que o seu reino. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. A bênção da sua posteridade, Davi, será ainda maior. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Próximo tópico, a oração de agradecimento de Davi. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim. Vejam só, o homem acaba de receber uma negativa de Deus. Negativo, você tem muito sangue nas mãos. A sua missão é unificar o reino e acabar com as ameaças externas.
A bênção da sua posteridade, o teu filho Salomão, governará com muito mais sucesso a economia de Israel. Israel será muito mais poderoso do que será nas suas mãos. Abençoarei a sua posteridade, a sua descendência. A bênção do teu reino prosseguirá em sucessão subsequentemente ao reinado belo e majestoso do seu filho, o sábio filósofo rei Salomão. E Davi agradece a Deus. Tá bom, rei. Tá bom, Deus. Rei meu, rei dos reis. Tá bom, Deus. Tu és o meu rei, rei dos reis. Submeto-me às tuas ordens. A oração de agradecimento de Davi. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou bem assim: Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E, como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ver isso. Ó Senhor, meu Deus, sou muito abençoado por ti. Eu não mereço tais bênçãos. Sou indigno delas. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de coisas essas tão grandes, todas essas coisas grandiosas e gigantescas. Minha mente não tem inteligência o suficiente para conceber a grandiosidade da bênção que o Senhor traz para minha posteridade. Não existe outro Deus além de ti. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro Deus além de ti. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo, povo teu. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Somos hoje povo muito respeitado pelas nações estrangeiras. Temos o reconhecimento da nossa soberania. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Deus, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. E tenha sempre temor a ti, porque o temor a ti é o princípio de todo o saber. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso,
Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre, para todo sempre, sempremente, para sempre eternamente, sempre eternamente. Amém, 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 amém e amém. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Apesar de nós, Deus é maior. Apesar de nós, somos maus, mas Deus é amor. Amém. Davi, homem primitivo, de um tempo para lá de 3.000 anos para trás, mas um homem muito sofisticado e temente a Deus. Inteligência central deste vídeo. Relações pacíficas trazem desenvolvimento econômico. Abner, um grande diplomata, guerreiro diplomata, ensinou coisas poderosas a Davi. E Davi deu aplicabilidade durante o seu governo. A conversa que Abner teve com Davi foi fundamental para o sucesso do governo de Davi. Abner, o grande conselheiro, explicou todas as minúcias e delicadezas do reino, de modo que Davi conseguiu estabelecer-se muito bem durante muitos anos. É isso. Deus é bom, Deus é amor. Viva a expansão da nossa capacidade de leituramento, diálogos estabelecidos com os textos que lemos. Não é apenas ler, é estabelecer diálogos com os textos a que temos acesso. Amém. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Deus é maior. Amém.